quando eu faço uma fonte chaveada e elevo a frequência para 60 kHz, eu produzi uma onda eletromagnética sem querer, que começa a vazar do meu circuito. E aí ela pode interferir no sistema de comunicação, em rádios. Perfeito? Eu vou mostrar o que fazer para evitar isso aí, ou minimizar. Porque evitar totalmente é um pouco complicado. Alguma pergunta? Nada? Enquanto tá bom? Pode continuar? Então vamos lá. Então vamos raciocinar junto. Nós vamos transformar a corrente alternada primeiro e contínua sem os autotransformadores. Uma vez que eu passei para a contínua, eu posso agora alterná-la. Então eu vou fazer isso aí através do circuito oscilador. Mas ela ainda não está no valor que eu quero. Tipo assim, essa fontezinha aqui é uma fonte que transforma a rede, vamos falar primeiro 127, em 5 volts, é uma USB. 5 volts. É um USB universal, serve para ligar um monte de coisa que tem a entrada USB. 5 volts. Baixar 120 para 5 volts, bastante, né? Então tem que ter transformador. Mas eu vou dizer mais, essa fonte aqui, ela pode funcionar de 90 a 240 volts. Porque ela continua soltando 5 volts. E só é possível com fonte chaveada. Porque ela não está preocupada com a tensão que está entrando. Porque ela vai baixar essa tensão para poder depois oscilar e retransformar em contínua no final. O valor que eu quero. Então, 5 volts é muito menos do que 90, não é? Então a fonte fica com uma flexibilidade de valores de entrada em função disso. Isso já é uma característica da fonte chaveada, que ela pode ser assim, não necessariamente é assim, mas pode ser assim. As fontes que vêm dos computadores, por incrível que pareça, são chaveadas e elas não são assim ainda. Agora tem umas modernas chegando, mas essas de desktop grandão, elas têm uma chavinha lá 110, 120. Porém, uma fonte de notebook já é uma fonte chaveada mais avançada, de menor tamanho ainda, e ela é bivolt, que a gente chama aí, né? Na verdade, ela é muito mais que bi, de 90 a 240, qualquer valor. Ela tem 150 volts de faixa, funcionamento perfeito. Eu te digo que ela até funciona com menos de 90, mas aí perde as características de equilíbrio dela, tá? Então eu posso utilizar a minha fonte em grandes variações na rede. Isso é legal. Eu nunca vou errar em colocar uma fonte numa tomada errada e queimar minha fonte, coisa que era muito comum com as fontes lineares. Perfeito? Por outro lado, a fonte com transformador, ela não é sujeita ela não é sensível a picos de tensão que ocorrem na rede elétrica. A minha rede elétrica não é garantia que ela fica com 110 volts ou 220 volts direto e reto. Porque devido àquilo que eu falei para vocês anteriormente, quando eu tinha uma tomada rapidamente, eu gero um pico de tensão, esse pico de tensão é na rede. Ele chama transiente de tensão, também conhecido como surto elétrico. Ele pode ser proveniente de ligar o liquidificador em casa e fazer aquele ruído medonho lá na rede. Um cara soldando lá na rua com solda elétrica, está ligado na mesma rede sua, está provocando pico de tensão na rede. Ou através das descargas atmosféricas, que são os raios que quando caem induzem eletrostaticamente, eletricamente e eletromagneticamente correntes na rede, de valores muito altos, mas com duração instantânea. Ele dificilmente, mas pode, queima um transformador, mas instantaneamente queima um circuito eletrônico. Porque quando o circuito eletrônico avisa que é para 240 volts, ele não aguenta pico de tensão, mesmo que for instantâneo, porque ele trabalha com 100 condutores que não suportam isso.
Uma fonte linear pode passar por ela, os picos de tensão, e ela é incremental. Muito mais, tá? É a única vantagem que ela tem. Né? Mas isso a eletrônica resolve. Como? Colocando um negócio que chama varistor, que é uma parte do equipamento que hoje é conhecido como DPS, dispositivo de proteção contra surtos elétricos. Ele é composto de varistores, que são componentes eletrônicos que não deixam a tensão passar de um certo valor sem entrar em curto ele mesmo, descarregando isso então para a terra. Ele tem uma capacidade de corrente, evidentemente, mas ela é da ordem de quiloamperes. Então ele consegue suportar 1000 amperes, cuja duração é instantânea, sem deixar atingir os componentes eletrônicos e queimar os componentes eletrônicos. Perfeito? Depois eu vou mostrar uma outra fonte, um varistorzinho, né? Até agora está entendido? Vocês entenderam o processo? Transforma a alternada para a contínua, pega a contínua e transforma em alternada. Passo por um transformador muito menorzinho. Agora eu ponho o valor da tensão que eu quero, porque o transformadorzinho vai fazer isso. Aí eu faço o quê? Retifico de novo, transformo para contínua. Com qual vantagem? Com a vantagem de ter feito a onda ficar muito pertinho, então o capacitor é pequenininho, o transformador é pequenininho, todo mundo é pequenininho. Mas isso cresce o tamanho da fonte em matéria de número de componentes, não em matéria de tamanho. Perfeito? A corrente contínua para corrente contínua, com a explicação da primeira fonte, o conversor de tensão para uma tensão maior, ela é possível também, mas também é precisar de um transformador. Então o que acontece? Normalmente a gente faz assim: a gente pega a corrente contínua, transforma para alternar com uma frequência alta. Perfeito? Aplica ela no transformador. O transformador eleva ela em valor de tensão. Do outro lado eu retifico ela de novo e obtenho uma tensão contínua alta em função de uma tensão contínua baixa. Mais uma vez eu faço esse aumento de frequência para diminuir o tamanho do transformador. Corrente alternada para corrente alternada. Aliás, vamos falar, essa sigla era chamada de conversor de tensão. Corrente alternada para corrente alternada não se usa normalmente para mudar a tensão, mas pode também. Mas ela é utilizada para mudar a frequência que eu estou desejando. Então eu pego a corrente alternada da rede, transformo em corrente contínua. Antes do transformador, eu transformo direto. Pego essa corrente alternada da rede, posso agora passar essa corrente, pego essa corrente alternada, transformo em contínua, passo por um circuito oscilador que vai oscilar ou transformar a frequência dessa corrente, mudo a frequência dela e no caso de CA para CA, entrego já em alternada. Eu não tenho outro estágio final que é transformada de volta em contínua. Eu não preciso, porque a minha intenção é alterar a frequência da rede. Para quê? Hoje na eletrotécnica é muito utilizado um aparelho chamado inversor de frequência, que ele é utilizado para acionamento de motores elétricos de indução que funcionam com correntes alternadas. A velocidade do motor é função da frequência da rede. Se eu alterar a frequência da rede, com certeza eu altero a velocidade do motor. E isso é muito bom na área de mecânica, de eletrotécnica, eu poder controlar a velocidade do motor através da inversão de frequência. Eu estou mexendo na frequência da rede e eu mexo na velocidade do motor. Mas como eu não estou mexendo na tensão do motor, nem na corrente, o motor gira com menor velocidade, mas com a mesma força ainda.
Ele só diminui a velocidade porque eu mudei a frequência da rede. Mas eu não mexi na tensão e nem na corrente. Não é o caso deste ventilador. Esse ventilador aqui tem um controle ali que mexe na tensão, não na frequência. Então eu consigo diminuir a velocidade dele, porque eu diminuindo a alimentação que está indo para ele fica mais pesado e não aguenta girar, devagar. Deixa devagar por causa do peso das pás, das hélices. Isso não serve para tocar uma máquina. Se eu pôr a mão ali, eu vou ver que eu paro esse ventilador. Ele tem força, não está aguentando nem virar. Né? Significa que a tensão diminuiu, mas a frequência da rede continua sendo 60 Hz. Agora, diminuiu a tensão, diminuiu a corrente, diminuiu a potência. Eu não posso fazer isso numa máquina, que eu preciso diminuir a rotação dela. Eu preciso que ela continue tendo força. Então eu não mexo na tensão e na corrente. Eu mexo na frequência. São chamados inversores de frequência. Esse é um campo muito bom de eletrônica industrial, tá? Trabalhar com isso, a manutenção com isso, tem muito pouca gente que entende disso, tá? E tem um valor legal. E a tendência é diminuir o custo desses equipamentos e aumentar o volume de equipamento que existe no mercado. Aqui em Franca, por exemplo, as máquinas de costura, todas tinham um pedal de aceleração lá, com um sistema de embreagem, centrífugo, uma parafernália de equipamento mecânico cheio de dar problema. Hoje eu tenho um inversor de frequência e controlo a velocidade da máquina tranquilamente, controla até muito mais do que isso, através de motores mais sofisticados, encoders, motores de passo. Eu faço a máquina costurar para mim, sozinho, brecar, virar, perfeito? Por quê? Consigo controlar a frequência. Então os conversores de frequência são chamados hoje, conhecidos muito como inversores de frequência. E esse circuito aqui, que transforma a corrente contínua em corrente alternada, ele é chamado de inversor também. Ele está aqui dentro desse aqui. Porque para esse aqui transformar CA para CA, ele primeiro transformou CA para CC, para depois voltar para CA. CC para CC, transforma para CA alternado, muda o valor, transforma para CC. CA para CC, transforma para CA de outra frequência, muda o valor, retifica e transforma para CC.